2 Timóteo, capítulo 2, nós estudaremos os versículos 3 a 7. 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 a 7, diz assim: Tu, pois, versículo 3, desculpem. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Esse é o texto que nós estudaremos, e se por acaso os irmãos acharem que eu estou sendo repetitivo aqui nas palavras que eu vou dizer nesse sermão, não briguem comigo, briguem com o apóstolo Paulo, porque desde o começo o apóstolo Paulo tem feito uma coisa só: encorajado Timóteo diante dos desafios do ministério. E ele, desde o início, ele diz a Timóteo que ele deve ter coragem, diz a Timóteo que ele não deve se envergonhar. O próprio apóstolo Paulo, ele se coloca como exemplo de labuta, de trabalho dedicado ao Senhor. Não satisfeito com isso, ele dá algumas orientações específicas a Timóteo no que diz respeito ao modo como ele deveria lidar com o Evangelho, lidar com a palavra. E ele diz que Timóteo ele deve seguir o padrão das sãs doutrinas. Ele diz que Timóteo deve guardar as sãs palavras. E o apóstolo Paulo ainda, não satisfeito em se colocar como exemplo, ele usa dois exemplos, que está aí a partir do versículo 15 do capítulo 1, ele ainda menciona dois exemplos, um bom exemplo e o outro mau exemplo. E eu estou dizendo isso tudo para os irmãos, para que vocês percebam a dinâmica que o apóstolo Paulo usa para encorajar Timóteo. O apóstolo Paulo, ele está usando tudo que ele pode para convencer Timóteo, para encorajar Timóteo, para exortar Timóteo. E ele faz isso usando todos os recursos possíveis. Ele dá orientação direta, específica, ele se coloca como exemplo, ele faz isso de maneira repetitiva e incansável. Então, nos versículos 15, ele fala acerca de Fígelo e Hermógenes, que são maus exemplos e que abandonaram o apóstolo Paulo. Ele fala também de Onesíforo e os da sua casa, esses sim são bons exemplos. Tudo isso, queridos irmãos, o apóstolo Paulo usa para tentar dar ânimo a Timóteo, que se via numa situação bastante complicada. Ele sofria pressões internas na comunidade da fé e também pressões externas. Era natural que Timóteo se sentisse amedrontado, com medo, e era necessário então que o apóstolo Paulo encorajasse Timóteo de várias maneiras e de modo diversificado. Quando chegamos no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele mais uma vez, ele faz Timóteo lembrar que em Cristo está o que ele precisa para se equipar no serviço cristão. Ele já havia dito isso nos versículos anteriores. Ele já havia dito a Timóteo que ele deveria exercer o seu trabalho com as capacitações encontradas em Deus. E mais uma vez, aqui no capítulo 2, ele diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, fazendo Timóteo lembrar que ele deveria buscar forças em Deus para encarar os desafios do ministério. E numa tentativa a mais de fazer Timóteo se recordar da sua missão, ele diz no versículo 2 que ele deveria ser fiel na transmissão da palavra da verdade. Queridos, isso tudo tem me feito pensar muito, tem me feito tentar encarar a realidade ministerial de forma diferente, ou de forma mais aprofundada, observando o real propósito da nossa missão.
O que o apóstolo Paulo faz aqui é tentar desconectar Timóteo, talvez não desconectar como se ele anulasse a realidade, mas fazer Timóteo não se apegar tanto às realidades terríveis que ele estava se sujeitando ali. A realidade de pressão, de perseguição, era algo que estava colocando medo em Timóteo. E o apóstolo Paulo, então, nos seus dias finais, busca encorajar Timóteo a não se apegar tanto a isso. Finalmente, quando chega no versículo 3, em mais uma tentativa de encorajar Timóteo e de convocar Timóteo para a luta em favor do ministério, ele usa 3 figuras. Notem que o que temos aqui nos versículos 3 a 7, especificamente nos versículos 3 a 6, é mais uma tentativa do apóstolo Paulo, usando agora ilustrações, usando agora figuras, não mais exemplos pessoais, como ele fez acerca de si mesmo, de Fígelo e Hermógenes, de Onesíforo. Ele usa agora um outro artifício. Ele começa a entrar no universo de figuras de linguagem, por exemplo. E ele usa 3 figuras, então, a figura do soldado, ele usa a figura do atleta e ele usa a figura do agricultor. Tudo isso para dizer a Timóteo que o serviço cristão não está livre de sacrifícios. O apóstolo Paulo, em mais uma tentativa de exortar, o apóstolo Paulo, na tentativa de exortar Timóteo, ele usa 3 figuras para lembrar Timóteo de que o serviço cristão não está livre de sacrifícios. O serviço cristão, queridos, não está livre de sacrifícios. E isso é bastante desafiador para nós, igreja do século 21, que vivemos imergidos numa cultura onde nós devemos negar o sofrimento o tempo todo. Dias atrás, semanas atrás, eu não estou certo se foi numa pregação do pastor Marcos ou do pastor Nicolas, eu não estou me recordando aqui, mas foi dito aqui que as pessoas, para fugir do sofrimento, têm buscado todo tipo de subterfúgio. Algumas usam drogas, bebidas, relacionamentos ilícitos, tudo isso para fugir do sofrimento. E o que nós temos hoje, na nossa época, é um apelo imoral até, para que você fuja do sofrimento e use o artifício que for necessário para que você não sofra mais. Eu lembro que eu li, não sei se foi um artigo, mas alguém que dizia que nós estamos tão obcecados por nos livrar do sofrimento, do sacrifício, que inventaram até o controle remoto, né? Nós não queremos mais nos sacrificar, indo até a TV e mudando o canal. Agora nós temos o controle remoto. Eu acho um exagero, eu gosto do controle remoto, mesmo que a distância entre o meu sofá e a minha TV seja extremamente curta, mas imagina só, ter que levantar e apertar um botão. Deus me livre de tão grande sacrifício. Estou brincando com os irmãos, mas o fato, queridos, é que de fato, realmente, nós vivemos numa época em que as pessoas tentam fugir do sofrimento. E o apóstolo Paulo, nos textos que estão diante de nós aqui, nos textos que está diante de nós, faz exatamente o oposto. O que nós temos aqui é uma convocação ao sofrimento. E o apóstolo Paulo faz questão de lembrar Timóteo de que ele vai sim sofrer. Ele vai sim sofrer, mas haverá êxito no final. Bem, pensando então nas 3 figuras que o apóstolo Paulo usa para dizer que o serviço cristão não está livre de sacrifícios, pensando nisso, olhe o texto que está diante de vocês aí no versículo 3, e veja o que o apóstolo Paulo diz logo de início. O apóstolo Paulo, ele usando a figura do soldado, né? Ele quer fazer lembrar que o sacrifício deve lealdade exclusiva a quem o arregimentou, a quem o comissionou. Então, usando essa figura do soldado, o apóstolo Paulo inicia dizendo o seguinte: participa dos meus sofrimentos. Queridos, o apóstolo Paulo está repisando aqui
o que ele já havia dito no capítulo 1, no versículo 8. Veja o que o apóstolo Paulo diz no capítulo 1, no versículo 8. Ele diz a Timóteo: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, ou na força que Deus supre. E agora, no versículo 3, mais uma vez, o apóstolo Paulo repete aqui, ele diz: participa dos meus sofrimentos. Queridos, eu não sei como Timóteo deve ter recebido essa mensagem, essa carta, mas notem, o chamado do apóstolo Paulo era um chamado ao sofrimento, não era ao conforto. Ninguém gostaria de ser chamado para sofrer. Eu não gostaria de ser chamado para sofrer. Mas o que o apóstolo Paulo faz aqui é o oposto daquilo que talvez Timóteo esperasse. O apóstolo Paulo diz: Timóteo, sofra comigo por uma boa causa. Sofra comigo por causa do Evangelho. Esteja focado na sua missão e sofra. Queridos, isso é extremamente desafiador e faz a gente nos mover aqui da nossa zona de conforto. Eu estou certo, queridos, que o nosso chamado, o chamado cristão, não é um chamado para viver o tempo todo nos regalando de coisas boas e felizes e que nos fazem bem. O pastor Thomas, hoje pela manhã, ele mencionou um exemplo de alguém de Minas, né? Que orava pedindo a Deus tormenta, sofrimento. Nós não somos assim, absolutamente. Mas o fato é que nós devemos encarar a realidade do sofrimento de modo diferente. E aqui, especificamente, o apóstolo Paulo se refere ao sofrimento no campo ministerial. O apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo que em seu serviço ministerial ele havia de sofrer. E o chamado do apóstolo Paulo, então, era um chamado ao sofrimento. E isso é repetido. Se vocês olharem em 2 Timóteo, no capítulo 3, um capítulo aí depois, então, do que está diante de nós, versículos 10 e 12, veja o que o apóstolo Paulo diz. Tu, porém, capítulo 3, versículos 10 a 12, tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Notem, versículo 11, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Notem que o apóstolo Paulo está dizendo aqui que uma marca do seu ministério é o sofrimento. E no versículo 12 ele diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos aqueles quantos viverem piedosamente em Cristo Jesus padecerão, sofrerão. Haverá sacrifício por parte daqueles que querem viver piedosamente. Vejam o texto de Atos, capítulo 14, no versículo 22. Veja o que Lucas diz em Atos, capítulo 14, versículo 22. Fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Queridos, o que eu estou dizendo a vocês aqui é que uma marca distinta da vida do cristão é o sofrimento. Nós não podemos esperar que em nossa caminhada cristã, especialmente no exercício dos nossos ministérios, os variados ministérios, nós estaremos livres de sacrifícios, livres de sofrimento. Isso definitivamente não vai acontecer.
Enquanto estivermos aqui, peregrinando nessa terra, nós padeceremos e sofreremos. E essa era uma marca do ministério do apóstolo Paulo, e ele quer transmitir isso a Timóteo. Sem querer cansar os irmãos, eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês em Atos. Desde o início, Atos capítulo 9, desde o início, o apóstolo Paulo haveria de sofrer por causa do Evangelho. Capítulo 9, veja o que diz, Atos 9, versículos 15 a 16. Mas o Senhor lhe disse, esse aqui é o episódio em que o apóstolo Paulo recebe a visita, ele ainda não era, ele estava cego, né? Ele recebe a visita de Ananias, e veja o que diz, mas o Senhor lhe disse, versículo 15, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Isso aqui é a missão do apóstolo Paulo. Versículo 16, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. O apóstolo Paulo, desde o início do seu ministério, desde o início do seu chamado, ele sofre, desde o início ele sofre. E queridos, não há de ser diferente conosco. A questão curiosa é, parece que Deus usa esse sofrimento para cumprir os seus propósitos. O que a Bíblia nos ensina, especialmente por meio do ministério do apóstolo Paulo, é que ele cumpre os seus objetivos na medida em que nós sofremos. Se vocês se lembrarem da carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo estava preso em Roma, na prisão domiciliar, como vocês já sabem, e o apóstolo Paulo, ao escrever para os crentes de Filipos, ele diz que, embora ele estivesse preso, a palavra de Deus, ela continuava avançando. Veja o que diz Filipenses, no capítulo 1, texto muito importante para que a gente compreenda o modo como Deus usa o sofrimento para alcançar os seus objetivos, os seus propósitos. Veja, Filipenses capítulo 1, versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Está falando aqui da sua prisão. Versículo 13. Como então esse sofrimento do apóstolo Paulo, a prisão do apóstolo Paulo, tem contribuído para o progresso do Evangelho? Como o seu sofrimento tem feito com que o Evangelho progrida? Versículo 13. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Enquanto preso, o apóstolo Paulo pregava. Versículo 14. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, por causa do meu sofrimento, por causa da minha cadeia, por causa dos meus sacrifícios, esses irmãos ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Percebam, queridos, que por meio do sofrimento do apóstolo Paulo, o Evangelho ele progredia, o Evangelho ele avançava. E é curioso notar que, com base nesse texto que nós lemos de Filipenses, por meio do sofrimento do apóstolo Paulo, os irmãos, ao saberem disso, ao invés de se retraírem, eles avançavam. E o texto diz que os irmãos passaram a pregar com mais desassombro, de maneira destemida, corajosa. Os irmãos passaram a exercer os seus ministérios de modo mais corajoso, mesmo sabendo do risco que corriam. Veja o que diz 1 aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo, enquanto esteve com os crentes de Tessalônica, no capítulo 2, versículos 1 e 2, veja o que o apóstolo Paulo diz. Notem, eu estou lendo esses textos aqui, para que os irmãos percebam que por meio do sofrimento, por meio do sacrifício,
os propósitos de Deus são alcançados. Eu estou me referindo aqui aos propósitos no que diz respeito à propagação do Evangelho. Capítulo 2, versículos 1 e 2 de 1 aos Tessalonicenses diz assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas, apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Queridos, o que move esses irmãos? O que move o apóstolo Paulo? O que move os irmãos de Filipos em meio a tantas perseguições e lutas, mesmo diante de uma eminente perseguição? O que faz esses irmãos irem adiante? O que faz esses irmãos, diante do sofrimento, do sacrifício, a querer progredir ainda mais? Eu espero sinceramente que essas questões todas incendeiem o nosso coração. Eu espero de verdade, queridos, que questões como essa incendeiem a nossa vida. Porque é impossível lidar com textos como esse e pensar que a vida cristã deve ser vivida em meio a confortos. Nós não fomos chamados para viver bem aqui. Deus nos dá coisas boas enquanto peregrinamos nessa terra, como uma espécie de pit stop. Se vocês já viram corridas de Fórmula 1, vocês sabem que a maior parte do tempo os pilotos passam correndo, lutando, tentando vencer a corrida, e de vez em quando eles param. Os confortos e as coisas boas que Deus nos dá nessa vida são como pit stop, queridos. Porque o nosso chamado é para correr, é para labutar. E isso não deve ser diferente. O apóstolo Paulo quer lembrar Timóteo dessas coisas. Timóteo, sofra comigo. Timóteo, participa dos meus sofrimentos. Esse é o chamado do apóstolo Paulo a Timóteo. E então ele usa as três figuras. De que modo então Timóteo deveria sofrer? Primeiro, o apóstolo Paulo diz que Timóteo deveria sofrer como um soldado. Ele diz: sofra como bom soldado de Cristo Jesus. Não é como qualquer soldado, mas um bom soldado. Em outras ocasiões, Paulo já havia usado essa mesma figura para ilustrar o papel dos servos de Cristo como soldados. Se vocês olharem 2 Coríntios capítulo 10, versículos 3 a 5, o apóstolo Paulo diz: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Percebam a linguagem bélica que o apóstolo Paulo usa agora. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nós sofismas, e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O apóstolo Paulo, ele usa essa linguagem bélica para se referir ao serviço cristão como alguém que está alistado num exército. Em 1 Timóteo, veja o que o apóstolo Paulo diz no versículo 18 do capítulo 1. 1 Timóteo, capítulo 1, no versículo 18. Ele diz: este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fosses objeto. A linguagem bélica aqui novamente: combate, firmado nelas, o bom combate. O apóstolo Paulo, queridos, ele usa realmente essa linguagem bélica para se referir ao serviço cristão. E as irmãs nem podem brigar comigo, né? Porque nas reuniões das belas eu sempre faço uso alguma ilustração de guerra, de batalha, e elas, esperando receber outro tipo de ilustração, né? E vocês achando que isso é só coisa de menino. Mas notem, o apóstolo Paulo também faz isso, então não briguem comigo. O apóstolo Paulo, ele usa essa linguagem bélica para se referir ao serviço cristão. Nós somos, de fato, queridos, como soldados, e nós estamos em batalha.
E o apóstolo Paulo, então, quer lembrar Timóteo de que ele deveria sofrer como um bom soldado. Imitando o pastor Marcos aqui. E o apóstolo Paulo, então, chama a atenção de Timóteo. E ele diz, sofra, então, como bom soldado de Cristo Jesus. E notem, no versículo 4, ele diz, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Queridos, o apóstolo Paulo, ele não está sugerindo aqui que Timóteo deveria se abster de questões sociais comuns. A orientação de Paulo a Timóteo aqui é que ele deveria ser dedicado em sua missão e que ele deveria concentrar as suas energias naquilo que era o seu dever. Isso não significa que Timóteo não daria atenção para outros aspectos da sua vida, mas num ramo de prioridades. O que deveria ser prioridade para Timóteo eram as questões relacionadas ao seu dever, ao seu ministério. E é isso que Timóteo quer, então, é isso que Timóteo deveria se lembrar. O apóstolo Paulo, então, chama a atenção de Timóteo para esse aspecto. Ele não quer anular alguns aspectos da vida de Timóteo, mas ele quer situar Timóteo e fazer com que Timóteo se concentre naquilo que é a sua prioridade. Eu estava lendo um comentário acerca desse texto e eu queria compartilhar com os irmãos o que o comentarista diz e que eu achei bastante interessante. Ele diz o seguinte: o apelo de Paulo mostra a importância de desenvolver a capacidade de distinguir entre coisas boas, entre fazer coisas boas e fazer as melhores coisas. O que o comentarista está sugerindo aqui é que existe uma distinção entre coisas boas e as melhores coisas. Parece que o que Timóteo deveria fazer era priorizar algumas coisas em detrimento de outras. Continuando aqui. Servos de Cristo não devem ser apenas entusiastas em todos os tipos de atividades triviais. Ou seja, nós não devemos, a sugestão do comentarista aqui, com base no texto que está diante de nós, é que nós não devemos gastar todas as nossas energias em questões de ordem trivial. Nós não devemos nos empenhar e nos esforçar e gastar todo o nosso tempo, energia e força em coisas triviais. E o que haveria de ser trivial? É difícil responder a isso, porque essas questões são muito particulares. Mas existem sim, queridos, questões da nossa vida cotidiana, em que nós devemos dar atenção, mas nós não devemos dar toda a nossa atenção. Nós devemos gastar energia nessas coisas, mas não toda a nossa energia. Porque nós vivemos, acima de tudo, queridos, para satisfazer aquele que nos arregimentou. E é isso que o texto diz. No finalzinho do versículo 4 ele diz, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, Timóteo, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida. Nenhum soldado gasta toda a sua energia em questões triviais. Porque o objetivo do soldado, do bom soldado, que sofre enquanto luta, esse soldado, ele vive para satisfazer os desejos daquele que o arregimentou, fazendo uma referência, evidentemente, a Cristo. Veja, o comentarista diz o seguinte: eles são devotos de Cristo, com mente firme, que constantemente escolhem as prioridades corretas de uma lista de seleções potenciais. Paulo proibiu a perda de concentração e o anseio por uma vida fácil. Queridos, o que é trivial e que nós temos gastado energia? Essa é a pergunta que eu me fiz enquanto estudava esse texto. No que eu tenho gastado forças? E que nessas coisas nas quais eu dedico força,
são questões triviais, não são prioridades. São importantes, evidentemente, mas são questões triviais. Cuidar da saúde é algo importante, ninguém negaria isso. Cuidar da saúde é extremamente importante. Mas quando isso assume um lugar muito grande em nossas vidas, uma luz vermelha deve ser acesa. Ninguém vai dizer que nós não devemos cuidar do nosso corpo, da nossa saúde, ninguém vai dizer isso. Eu preciso fazer isso, é recomendação médica inclusive. E eu preciso me concentrar em cuidar da minha saúde, cuidar do meu corpo. Mas o que os irmãos pensariam a meu respeito se toda a minha energia estivesse concentrada nisso? Isso cairia bem para mim, pastor aqui da igreja? Não, definitivamente não. Por quê? O que se espera de um servo do Senhor? O que se espera de alguém que nasceu de novo e tem as suas prioridades calibradas? O que se espera de alguém que diz ser crente no Senhor Jesus e que definitivamente vive para a glória de Deus? O que se espera dessa pessoa? Se espera ênfases maiores em outras áreas da vida. Ninguém vai dizer que você não deve trabalhar. Meu Deus, o apóstolo Paulo, quando escreveu a igreja de Tessalônica, disse a todos os pulmões, né? Aquele que não trabalha, que não coma. Espero que os haters aí não venham me caçar aqui, como caçaram o pastor Marcos. Mas ninguém vai dizer que você não deve trabalhar. Mas o que dizer daquelas pessoas que vivem para o trabalho e que negligenciam uma série de áreas da sua vida por causa do trabalho e acham bonitinho trabalhar até a exaustão, mas não dão a menor atenção para as coisas relacionadas ao reino de Deus? Ninguém vai dizer, queridos, que você não deve sustentar a tua família, ninguém vai dizer que você não deve gastar tempo com a sua família, mas o que dizer daquelas pessoas que vivem para gastar tempo com a família? Veja, uma das ênfases do meu ministério aqui são os casais, são as famílias. Eu seria a última pessoa que diria a vocês para não cuidar da família de vocês. Mas notem, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que existem questões que nós devemos dosar a nossa energia. Ninguém vai dizer que você não deve gastar tempo com lazer. Mas seria correto para um bom soldado gastar toda a sua energia com lazer? Não, queridos. É óbvio que não. E é isso que o apóstolo Paulo quer dizer a Timóteo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Queridos, o serviço cristão não está livre de sacrifícios. O serviço cristão não está livre de sacrifícios. Bem, essa então é a primeira figura que o apóstolo Paulo usa. Lembre-se sempre, o chamado do apóstolo Paulo é um chamado ao sofrimento. Ao sofrimento no exercício do ministério. E ele quer lembrar Timóteo disso. Ele diz: Timóteo, você deve sofrer como um soldado leal, como um soldado que deve lealdade exclusiva àquele que o arregimentou. Bem, a segunda figura que o apóstolo Paulo usa é a figura do atleta. E isso está no versículo 5. Ele diz: igualmente, ou seja, assim como você deve sofrer como um soldado, igualmente sofra como um atleta. Veja, igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então agora, usando uma outra linguagem, não uma outra linguagem, mas uma outra figura, o apóstolo Paulo olha para a figura do atleta. E o apóstolo Paulo diz a Timóteo que ele deveria sofrer como um atleta, porque o atleta
não é coroado se não lutar. Mais uma vez aqui, queridos, nós temos a ideia de sofrimento, de sacrifício, ok? O atleta, ele se sacrifica. E de fato, queridos, nós vemos aí a vida dos atletas, e é uma vida dedicada ao esporte, ao exercício, às regras, trabalhos assim, extenuantes até. E trabalham até a fadiga total. E o apóstolo Paulo então olha para essa figura do atleta e diz: você, Timóteo, igualmente, sofra como um atleta. Mas lembre-se que o atleta, ele não é coroado se não lutar segundo as normas, ou segundo as regras. É muito provável que o apóstolo Paulo esteja pensando no que ele disse em 1 Timóteo, quando ele fala sobre o exercício, né? O exercício de acordo com as regras. É muito provável que o apóstolo Paulo esteja pensando no que ele disse em 1 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Veja que o apóstolo Paulo diz: expondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Alimentado com as boas palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Versículo 7. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te, note aqui, o apóstolo Paulo usando essa figura do atleta, né, do exercício. Exercita-te pessoalmente na piedade. Parece que o apóstolo Paulo está pensando numa vida piedosa, quando dá as orientações para Timóteo, no capítulo 2 de 2 Timóteo. Versículo 8 ele diz: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tens a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. O apóstolo Paulo, evidentemente, não quer dizer a nós hoje que nós não devemos nos exercitar. Eu já disse isso a vocês. Isso aqui tem sido usado como pretexto, né? As pessoas acordam de manhãzinha para ir para a academia e falar: não, hoje eu não vou. O exercício físico é de pouco proveito. E eu me apeguei nesse texto veementemente, e agora vocês veem o resultado. Mas é claro que o apóstolo Paulo não quer dizer essas coisas aqui. O que o apóstolo Paulo está falando, mais uma vez, é que nós devemos priorizar algumas coisas em detrimento de outras. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, quando ele olha para Timóteo, na primeira carta, e diz: exercita-te na piedade, e quando nós lemos aqui, em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que diz que ele deve lutar, ou competir segundo as normas, é muito provável que o apóstolo Paulo está falando da mesma coisa. Timóteo deveria se exercitar na piedade. Quando nós vemos textos como o que nós lemos lá em Filipenses, agora no versículo 27, o apóstolo Paulo diz: vivei, capítulo 1, versículo 27 de Filipenses, o apóstolo Paulo diz: vivei, acima de tudo, de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando pela fé evangélica. Ser uma pessoa piedosa, queridos, é viver de modo digno do Senhor. Esse texto que está diante de nós, que eu li agora, Filipenses 1, 27, quando o apóstolo Paulo usa a expressão vivei, ele está se referindo à ideia de você se portar como um cidadão. E notem, ele diz: se portem como um cidadão, acima de tudo, de modo digno do Evangelho. É como se o apóstolo Paulo dissesse o seguinte: olha, vivam a sua cidadania celeste na presente era, vivam a sua cidadania celeste de modo digno do Senhor, mesmo estando nesse mundo caído. Timóteo, lute conforme as regras, seja uma pessoa piedosa, exerça a
piedade e se exercite nisso. O atleta não é coroado se não se exercitar, se não competir segundo as normas. Evidentemente, e por normas aqui, o apóstolo Paulo faz referência às Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo, ele diz que Timóteo, então, ele deveria lutar segundo as regras que ele mesmo, Timóteo, havia aprendido do apóstolo Paulo. Paulo que era filho na fé, Timóteo que era filho na fé de Paulo. Bem, queridos, essa é a figura que nós temos aqui, a figura do atleta. Quando o apóstolo Paulo, ele faz referência dessa coroa, quando o apóstolo Paulo faz referência desse que seria o prêmio que o atleta receberia, é muito importante nós pensarmos numa promessa escatológica. O apóstolo Paulo não está prometendo a Timóteo que, na medida em que ele cumprisse o seu ministério, ele receberia as dádivas disso em vida ainda. Não é isso que nós devemos pensar, mas nós devemos pensar numa promessa escatológica, a mesma que nós vemos em 1 Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 24. Abra a Bíblia de vocês em 1 Coríntios, capítulo 9, veja o que o apóstolo Paulo diz, a partir do versículo 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. O apóstolo Paulo, ele está pensando então numa dádiva que está por vir. Notem, queridos, ao usar essa figura do atleta, o apóstolo Paulo quer fazer Timóteo lembrar que mesmo em meio aos sacrifícios terríveis do ministério, ele haveria de receber uma dádiva, ele haveria de receber uma recompensa por todo o esforço que ele estava empenhando em seu serviço cristão. Bom notar isso. Eu gosto de olhar para o modo como o apóstolo Paulo usa para encorajar Timóteo. Perceba, queridos, ele está, notem que a situação de Paulo aqui, nos seus dias finais, faz ele dedicar todo o seu esforço a chamar a atenção de Timóteo. O apóstolo Paulo, ele sabe que não vai durar muito mais. Ele sabe que o que aguarda ele é a morte. E ele está ali, vendo a sua vida escorrer pelos seus dedos, mas o seu compromisso com o Evangelho não deixa ele ficar sem se concentrar naquilo que é essencial. Portanto, quem é aquele que deveria assumir parte do seu ministério? Ele se lembra de Timóteo. E passa então a escrever Timóteo, e a exortar Timóteo. E ele fala: Timóteo, está com você isso. Timóteo, não se acovarde, a bola eu estou passando para você. Então, seja corajoso, não se envergonhe. As palavras finais do apóstolo Paulo nos faz perceber, queridos, a importância que ele dava para a questão do Evangelho. E essas são as questões com as quais eu tenho lidado pessoalmente, na medida em que eu estudo esta carta maravilhosa. Eu preciso, pelo menos em partes, queridos, um pouquinho que seja, tocar nessa realidade de importância que o apóstolo Paulo dá
a questão do Evangelho. Queridos, notem que o apóstolo Paulo, ele gastou toda a sua vida em favor do reino de Deus. E muitas vezes notem, queridos, todos nós, muitas vezes, nós nos sentimos desanimados, desencorajados em qualquer forma de serviço cristão. Veja, eu percebo claramente isso, muitas vezes, na minha vida. E eu penso, eu não posso desanimar, eu não posso me sentir desencorajado, eu não posso olhar para o serviço cristão como algo pesaroso. Porque notem, queridos, o serviço cristão, ele tem uma face de sofrimento, evidentemente. Nós sofremos, gastamos energia, mas notem, queridos, nós fazemos isso para a glória de Deus. Nós fazemos isso por causa daquele que morreu por nós. Portanto, nenhum serviço é demasiadamente pesado quando nós pensamos nessas realidades. Para o que Deus te chamou? Para o que Deus te chamou? Cada um tem um ministério, cada um tem um dom que Deus deu, uma vocação. E pense na sua vocação, pense nela agora. Pense no trabalho e no sacrifício que você tem dedicado a isso que é o seu ministério. Tem sido pouco, médio, bastante, está pesado? Bem, participa, diz Paulo, dos meus sofrimentos. Sofra pelo ministério que Deus te deu. E se dedique a isso, queridos. Se dedique como um soldado leal, se dedique como um atleta que presta uma obediência abnegada. Sofra, queridos, não desanimem em hipótese alguma, porque notem, nós fomos chamados por um rei, pelo Criador de todas as coisas, e ele, por alguma razão que nós desconhecemos, queridos, ele decidiu que seríamos nós as pessoas responsáveis pelo ministério que ele nos deu. E não me perguntem, e não me questionem, mas eu, pastor, queridos, não foi eu que arregimentei vocês. Não fomos nós, pastores, que arregimentamos vocês. Foi Deus que fez isso. Portanto, é a Ele que você deve todo o seu esforço, toda a sua dedicação, é a Ele que você deve toda a sua lealdade, e é a Ele que você deve toda a sua obediência. O apóstolo Paulo, ele se refere àqueles que o auxiliavam, como de fato seus auxiliadores, né? Como aqueles que o ajudavam em seu ministério. Ele faz isso à saciedade nas suas cartas. Ele se refere àquelas pessoas que cooperavam com o seu ministério como auxiliadores, ajudadores, cooperadores. E todos nós, especialmente pastores, temos os seus cooperadores. Eu tenho vários cooperadores que tornam o meu ministério, graças a Deus, pela bondade dele, o meu ministério mais fácil. Eu tenho cooperadores nas belas, cooperadores nos casais. A nossa igreja está repleta de cooperadores. Mas ainda que nós, os pastores, tenhamos cooperadores, ainda que vocês cooperem com o nosso ministério, no final das contas, queridos, é a Deus que você presta o seu serviço. E o apóstolo Paulo quer que Timóteo se lembre dessas coisas. Você deve ser um soldado que deve lealdade àquele que te arregimentou. Você é um atleta que se exercita na regra que é a palavra de Deus. Notem que em nenhum momento o apóstolo Paulo faz referência a si mesmo. Timóteo não deveria lealdade exclusiva ao apóstolo Paulo,
mas ele devia uma lealdade exclusiva àquele que o arregimentou. O apóstolo Paulo, então, ele sai de cena e faz com que Timóteo olhe para Cristo. Portanto, ele deveria sofrer, não por causa do apóstolo Paulo, mas por causa daquele que o arregimentou. Queridos, isso faz sentido para vocês? Estou conseguindo me comunicar com vocês aqui? Eu espero que sim. Porque são dessas coisas, são dessas verdades, ou por causa dessas verdades, muitas vezes, igrejas tomam um outro rumo, para o alto. Quando as pessoas começam a perceber que todo o seu serviço não é feito para que o homem veja, mas para que Deus veja, queridos, a igreja se torna uma máquina, um rolo compressor que avança, porque ela faz isso para a glória de Deus, e é por isso que nós trabalhamos, é por isso que nós nos exercitamos. O apóstolo Paulo, ele não para por aqui. Depois de usar aí a figura do atleta, e ilustrar com isso que o serviço cristão definitivamente não está livre de sacrifícios, ele usa uma outra figura, que é a figura do agricultor. E ele diz no versículo 6, o lavrador que trabalha, na Almeida, revista e atualizada, talvez nas versões NVI e NVT apareça de outra forma, mas na Almeida e revista e atualizada, deixa escapar um detalhe importante desse verbo, porque o verbo que o apóstolo Paulo usa aqui, traduzida na Almeida e revista atualizada por trabalhar, aponta para um tipo de trabalho intenso. É o tipo de trabalho que você dedica tanto esforço naquilo, que você vai até o limite, até o fim das suas forças, da ideia de labuta, de trabalho cansativo, trabalhar até a fadiga. Os irmãos habituados aí com essa linguagem da fadiga, né, das academias, sabem disso, né? Os coaches da academia dizem, olha, você vai fazer isso aqui até falhar. Isso quer dizer até a fadiga. A linguagem que o apóstolo Paulo usa aqui é exatamente essa. Ele diz, o lavrador que trabalha até a fadiga, que ele trabalha até a exaustão, que ele labuta, ele deve ser o primeiro a participar dos frutos. Queridos, notem o seguinte, mais uma vez o apóstolo Paulo faz referência ao tema principal desse parágrafo. O tema principal desse parágrafo é o sofrimento, é o sacrifício. E ele diz o seguinte, participa comigo dos sofrimentos, como atleta, ou como soldado, como atleta, e agora como agricultor. Ok? Isso tudo, queridos, como lavrador, aparece aqui na Almeida Revista Atualizada, tudo isso para dizer que o ministério, que o serviço cristão, ele não está livre de sacrifícios, ok? Então, quando ele diz que o lavrador trabalha de modo dedicado, de modo intenso, ele está fazendo Timóteo se lembrar da questão do sacrifício, da questão do sofrimento. Lembre-se, participa comigo do sofrimento, agora como um lavrador, que trabalha, que labuta, que faz um trabalho cansativo, ok? O apóstolo Paulo, ele frequentemente, ele também faz o uso dessa linguagem do trabalho, né, do trabalhador, para falar acerca do nosso papel enquanto trabalhadores do seu reino. Veja o que diz Romanos, capítulo 16, o apóstolo Paulo usa esse verbo trabalhar, né, que aponta para o trabalhador, para descrever o trabalho do ministério, né?
a dedicação que nós damos ao nosso serviço cristão. E no capítulo 16 de Romanos, ele diz o seguinte no versículo 6: saudai Maria. Notem, Maria que muito trabalhou por vós, que labutou, que trabalhou de modo cansativo. Versículo 12, ainda em Romanos 16: saudai Trifena e Trifosa, as quais trabalharam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Notem que o apóstolo Paulo, ele faz menção deste verbo para dizer que o trabalho realizado por esses crentes eram trabalhos dedicados, trabalho extenuantes, trabalhavam até a fadiga. Se vocês olharem 1 Coríntios, no capítulo 15, capítulo 15, veja o que o apóstolo Paulo diz no versículo 10: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Nós devemos nos lembrar, queridos, que o nosso trabalho dedicado, a nossa labuta, o nosso trabalho que vai até os limites da nossa força, ele é exercido, ele é executado, com base nesse texto que nós acabamos de ler, na força de Deus, ou na força que Deus supre. Então não pense, mais uma vez, eu tenho falado isso repetidamente, não pense que o trabalho que você executa é um trabalho que você vai executar com base só nas forças suas, mas é Deus que capacita. Então ore a Deus pedindo a Ele capacidade, ore a Ele para que Ele te dê força para ir um pouco mais. Notem, queridos, esse trabalho não é para ninguém outro a não ser o nosso Deus. Portanto, o chamado do apóstolo Paulo a Timóteo é um trabalho que visa desprender Timóteo da realidade que o cercava, a realidade de sofrimento. Então, olha, passe pelo sofrimento, sofra, sabendo que você será recompensado. E ele repete isso no versículo 6, ao dizer: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos seus frutos, ou dos frutos, mais uma vez fazendo referência à recompensa que Timóteo receberia na medida em que sofria pelo Evangelho. Precisamos pensar mais uma vez em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo fazendo referência a uma promessa escatológica. Ele não seria beneficiado, muito provavelmente, naquele momento, mas haveria de receber as dádivas de Deus. Queridos, o fato é que o chamado do apóstolo Paulo é um chamado ao sofrimento, e isso às vezes nos constrange, né? Isso faz com que nós pensamos em tudo que é confortável para nós e pensemos: poxa vida, é sério que eu preciso me dedicar mais? É sério que eu preciso me esforçar mais? O pastor está falando sério comigo quando ele diz que eu devo ir um pouco mais? Queridos, tudo que eu disse aqui até agora não foram baseadas nas minhas palavras, nos meus insights. O que eu estou dizendo para os irmãos, os irmãos leram vários textos aqui agora, tudo aquilo que está contido na palavra de Deus. O que nós estudamos aqui até o momento são coisas que estão na palavra de Deus. É o apóstolo Paulo encorajando Timóteo
a encarar a realidade do ministério. E o serviço cristão é isso. O problema, queridos, é que o mundo pinta uma realidade cristã, essa realidade gospel, né? Pinta uma realidade que é uma realidade mentirosa. Mentirosa. A teologia da prosperidade manchou a visão correta de vida cristã. A teologia coach tenta ofuscar a realidade da vida cristã, do ministério cristão. Queridos, nós fomos feitos à imagem do Senhor Jesus para sofrer pela causa do Evangelho. E isso aqui não é uma espécie de masoquismo, né? Não é isso. Nós simplesmente encaramos a realidade que nos cerca. Nós não podemos, queridos, baixar a cabeça para essa realidade. Nós devemos sim seguir adiante de maneira destemida, corajosa e exercer o trabalho que Deus nos deu, com dedicação, coragem, dispostos a sofrer por Ele, como soldado, como atleta e como lavrador. Apesar, queridos, de todo sacrifício, o apóstolo Paulo lembra Timóteo que haverá vitória, pensando aqui na figura do soldado, haverá o prêmio, pensando na figura do atleta, e haverá a colheita, pensando na figura do agricultor. Não pensem, queridos, que o seu trabalho é em vão. Não pense que o seu esforço ele vai ser negligenciado. As pessoas podem não ver. As pessoas que você gostaria que vissem podem não ver. Mas o que importa, queridos, realmente, respondam para vocês, o que importa realmente? Nós vivemos para quê? O trabalho que nós executamos para quê? Para quem? A título de quê? Por que o modo como as pessoas veem é tão importante para muitos de nós? Por que isso é tão importante? Queridos, não deve ser importante. Evidentemente que nós não devemos ser pessoas egoístas, meu Deus. Evidentemente que nós não devemos nos importar com os nossos irmãos que estão à nossa volta. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que nós devemos e vamos, com a força que Deus supre, nos dedicar no nosso trabalho, não para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus, o nosso general. É isso. E é isso que o apóstolo Paulo quer transmitir a Timóteo. Finalmente, no versículo 7, considerando a possibilidade de talvez Timóteo, no primeiro momento, não assimilar essas coisas, ele diz no versículo 7, pondera, ou seja, pensa nisso, medite no que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão de todas as coisas. O apóstolo Paulo esperava que Timóteo respirasse fundo, os desafios eram grandes, o trabalho era intenso, e ele esperava que Timóteo respirasse fundo, pensasse naquilo que ele estava lendo, ponderasse sobre aquelas coisas, e suplicasse pela ajuda de Deus para fazer com que ele entendesse tudo aquilo. O desafio era enorme. Para o pastor de Éfeso, certamente esse seria o maior desafio de todo o seu ministério. Mas ele precisava se lembrar que o serviço cristão não está livre de sacrifício. E, queridos, nós vimos aí as três figuras que o apóstolo Paulo usa, ou que o apóstolo Paulo usou, para fazer com que Timóteo se lembrasse disso. Soldado, que deveria se sacrificar, né? Demonstrando ali a sua lealdade exclusiva a Deus, a Cristo. O atleta, cujo sacrifício seria visto na sua obediência abnegada, e o agricultor, que trabalharia dedicadamente até a exaustão. E que nós sejamos tocados por isso, queridos. E que Deus nos ajude nas nossas limitações e nas nossas fraquezas. E Ele há de ajudar, Ele há de nos capacitar. Eu tenho certeza disso.
Eu tenho certeza disso. Vamos orar, queridos. Soberano Deus, nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor nos instrui por meio da Tua palavra, e o Senhor tem nos ensinado tanto acerca desta carta que estamos estudando. Muito obrigado por nos encorajar, nos exortar, nos fazer lembrar do nosso papel enquanto servos do Senhor. Nos ajude, Senhor, a suportar o sofrimento e a fazer o que devemos fazer, apesar do sofrimento. Nos ajuda, Deus. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.